Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, com a situação da saída do Rodrigo, eu decidi começar esse quadro para avaliar como foi a passagem do jogador pelo Vasco. Eu vou colocar algumas informações do Rodrigo quando ele chegou ao Vasco até essa possível saída dele. Lembrando que esse vídeo não é uma homenagem ao Rodrigo, é simplesmente uma análise da trajetória do jogador pelo Vasco. Vamos lá. Antes de explicar o início do Rodrigo no Vasco, eu tenho que falar como o Vasco estava naquela época. Em 8 de dezembro, o Vasco encerra sua participação no Campeonato Brasileiro de 2013, contra o Atlético Paranaense na Arena Joinville, na qual terminou com uma derrota humilhante de 5-1, deixando o time assim na 18ª colocação, consequentemente culminou no rebaixamento do clube pela segunda vez em 5 anos. Enfim, o Vasco começou um novo planejamento. Uma das coisas mais criticadas na campanha de 2013 era a zaga, o qual o nome forte era o Cris. Então o Vasco resolveu investir na zaga, trazer um jogador para dar segurança ao setor defensivo. E esse jogador foi o Rodrigo. Como estava o Rodrigo naquela época? Enfim, em 2013 o Rodrigo foi para o Goiás. Ele havia tido passagem pelo Internacional e Vitória, onde não conseguiu se firmar em nenhum desses times. E esperava se firmar no Goiás, o que aconteceu. Ele virou um ótimo zagueiro no Goiás, sendo assim um dos líderes do time. E ao final do seu contrato, ele pediu um aumento que foi considerado muito alto pelo Goiás e o time não renovou com o zagueiro. Sendo assim, aos 33 anos, o zagueiro Rodrigo foi procurado pelo Vasco e assim assinou seu vínculo com o clube. O jogador passaria a ser o novo zagueiro do Vasco. Inicialmente, o contrato de Rodrigo seria por 2 anos. Ele naquela época já era o terceiro reforço que o Vasco anunciara, tendo também o goleiro Martin Silva e o volante Aranda, dois outros setores que foram muito criticados no rebaixamento de 2013. Então, 6 de janeiro de 2014, o Vasco começava sua pré-temporada sob o comando do técnico Adilson Batista. O Rodrigo assim começava a trilhar seu caminho no Vasco e logo tomaria a condição de líder do elenco, pois o maior líder do elenco no momento, Juninho Pernambucano, anunciava que iria encerrar a sua carreira mesmo na pré-temporada. Rodrigo acabou melhorando o sistema defensivo do Vasco com sua atitude, sua catimba, seu jeito de líder em campo, acabou deixando a zaga do Vasco um pouco mais guarnecida. Porém, o Vasco ainda carecia de muita coisa e acabava não se dando tão bem assim nas partidas. O ano de 2014 foi um ano muito sofrido para a torcida vascaína, mas contudo o Vasco conseguiu seu objetivo. No dia 29 de novembro, o Vasco enfrentou o Avaí na Ressacada, no qual terminou com uma derrota de 1-0, deixando assim na terceira colocação, consequentemente subindo para a primeira divisão. O Vasco estaria novamente ao seu lugar de direito. No dia 6 de janeiro de 2015, o Vasco começava com seu novo técnico Doriva. Rodrigo mais uma vez mostrava ser o comando em campo, quem dava as regras. Doriva tinha um jeito mais cometido de fazer as coisas, não se falava tanto e deixava as coisas em campo para o capitão resolver. Rodrigo assim acabou se crescendo bastante dentro de campo. Em 2015, Rodrigo começou como titular pela equipe do Vasco e era chamado por muitos como jogador aposentado, aquele jogador que não rende o que esperava, que já deveria ser aposentado, mas que ainda joga. No dia 20 de julho de 2015, Rodrigo renovou seu vínculo com o Vasco por mais 2 anos. O Vasco acabou penando muito conforme o campeonato foi acontecendo. Rodrigo e Luan não estavam dando conta sozinhos da zaga, o meio de campo do Vasco era muito fraco e o ataque pouco existente. Consequência disso tudo, um mau planejamento. O Vasco no dia 6 de dezembro de 2015 acabou sendo rebaixado pela sua terceira vez na história do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba, no qual empatou 100 gols. No dia 6 de janeiro de 2016, Jorginho, que já era técnico do Vasco desde 2015, começava a temporada. O nome Jorginho e Rodrigo iriam se cruzar várias vezes durante a história do jogador no Vasco. Inclusive, depois da saída do técnico, o nome do jogador seria citado novamente. Em 2016, Rodrigo foi bicampeão carioca de forma invicta. O jogador entrou para a história do clube ao lado de seu companheiro de zaga Luan. Apesar de muitos problemas na zaga do Vasco, Rodrigo e Luan foram os zagueiros mais consistentes que tiveram na passagem do jogador pelo Vasco. Inclusive, era uma zaga considerada muito boa na época. Rodrigo, apesar de tudo, se tornou um zagueiro mais conhecido por suas polêmicas.
era um jogador que batia muita boca com o jornalista e com os jogadores, principalmente com os jogadores de seu próprio time. Rodrigo tinha muita rivalidade com os atacantes dos outros times, muito se falava sobre seu jeito de jogar contra Guerreiro do Flamengo e muito se falava das suas rixas com Fred, que na época era atacante do Fluminense. Contudo, o Rodrigo tinha uma ótima relação com Eurico e Euriquinho. O presidente do Vasco disse mais de uma vez que achava que o Rodrigo tinha um perfil de um jogador do Vasco, que achava ele um bom zagueiro. Enfim, o Rodrigo tinha sim o aval da diretoria do Vasco, ele era um jogador que ele era próximo do presidente. Então dentro do Vasco o Rodrigo tinha sim muito poder, porque ele era apadrinhado tanto por Eurico quanto por seu filho. Sobre suas entrevistas polêmicas, o zagueiro costumava provocar muito o Flamengo, na época que o Flamengo ganhou de forma irregular o Campeonato Carioca. No ano seguinte, quando o Vasco foi campeão, Rodrigo ironizou o rival, falando que tinha que ganhar 2 para levar 1, levando em conta que o Vasco teria ganho aquela partida, justamente não ganhou pelo fato de ter sido roubado no final. O Rodrigo também com o Fred saía muita faísca. O jogador zoava muito o Fred, mas por isso foi conhecido como zagueiro zoeiro pela torcida do Vasco, pelas coisas que ele fazia com o Fred. O Rodrigo era assim um zagueiro muito zoeiro e perturbava os rivais. O problema é que acabava sobrando não só para os rivais, como também para os colegas ou ex-colegas. Em uma entrevista, o jogador atacou o Juninho Pernambucano, que era já repórter da Rede Globo, no qual o Juninho, como jornalista, havia questionado o fato do Rodrigo querer cobrar tudo, cobrar pênalti, cobrar tiro de meta, cobrar escanteio, no qual ele era só um zagueiro. Rodrigo, em entrevista, respondeu Juninho Pernambucano. Enfim, Juninho Pernambucano já era um desafeto do presidente Eurico Miranda. Com isso, Rodrigo ganhou mais alguns pontos dentro da casa. Existem vários boatos de rixas do Rodrigo com os jogadores. Há um bem forte de uma briga dele com o zagueiro Rafael Vaz, que na época era do Vasco, atualmente está no Flamengo, onde ele teria agredido o jogador. Também há boatos de uma discussão do zagueiro com o, na época, atacante Gilberto, no qual o jogador teria empurrado o atacante no vestiário. Contudo, nada disso nunca foi confirmado e até então é tratado como boato. Mas a coisa mais séria que foi levada a público é assim a sua rixa com o Jorginho, onde o treinador, após sair do Vasco, deixou clara sua situação com o Rodrigo. Recentemente, o Jorginho deu uma entrevista a um programa de TV. O ex-técnico do Vasco disse que o Rodrigo tinha uma personalidade difícil, mas não deixou claro o que aconteceu entre ele e o jogador, mas sim que ficou magoado com a situação, que ele esperava mais do Rodrigo e acabou não se dando bem com o capitão do Vasco. Em 2017, a situação do Rodrigo estava perto do fim. O início do ano do Vasco não foi bom, o time acabou sendo goleado pelo Corinthians. Na época, o técnico Cristóvão Borges era muito criticado pela torcida e muito se pedia a vinda de um novo zagueiro para o Vasco. Não dava mais para continuar com o Rodrigo. Entre os dias 16 e 18 de março, aconteceram fatos que iriam ser determinantes na saída do Rodrigo do Vasco. No dia 16 de março, o Vasco empata no placar de 1-1 em casa com o Vitória e acaba sendo eliminado da Copa do Brasil de forma precoce. No dia 17 de março, o técnico Cristóvão Borges é desligado do clube após ser eliminado da Copa do Brasil. E no dia 18 de março, o técnico Milton Mendes é contratado para ser o novo técnico do Vasco. E a contratação de Milton Mendes seria culminante para a saída de Rodrigo. Milton Mendes passou a ser um técnico que exigia mais dos jogadores, treinava em 2 períodos, testava muita coisa e levava os jogadores à exaustão. Consequentemente, não só perdendo a braçadeira de capitão, Rodrigo também estava perdendo espaço no clube. Eurico já tinha dado carta branca para Milton Mendes, dizendo que ele teria que fazer o possível para que o Vasco fosse bem no campeonato. Inclusive, Milton Mendes começou a aproveitar jogadores mais novos, e a possível contratação de Anderson Martins e a promoção do zagueiro Ricardo Graça colocava a situação da titularidade do Rodrigo em xeque. Consequentemente, com a eliminação do clube do estadual, o time perdeu para o Fluminense de forma avassaladora. Foi uma derrota muito ruim para a torcida vascaína e logo mudanças teriam que ser feitas, e parece que o setor defensivo será o primeiro a mudar. Um pouco antes do final do mês de abril, Rodrigo pediu um tempo para a diretoria para resolver problemas pessoais. Muito se especula que o zagueiro está de saída do Vasco. O mesmo está voltando para o Rio de Janeiro
e logo saberemos se o seu destino continuar vinculado ao Vasco, ou o zagueiro irá terminar a sua carreira ou tentar um outro clube. Até então a história de Rodrigo e Vasco parece que está acabando. Bem, basicamente isso é um vídeo mais ou menos para dizer a situação do Rodrigo e sua trajetória pelo Vasco. Se você gostou do vídeo, curte aí para dar uma moral para o meu trabalho. Se você não está no canal, se inscreve e é isso aí. Beleza? Então valeu, falou e até mais.